O jovem perguntou a Jesus o que era preciso para entrar no reino de Deus. Nós sempre temos muitas perguntas no coração para fazer, temos muitas dúvidas no coração, por isso que a igreja nos orienta para ler a Bíblia, estudar o catecismo, recordar sempre os ensinamentos que o Senhor nos deixou. O Papa Bento XVI já proclamou no ano passado o Ano da Fé, justamente para que pudéssemos aprofundar a nossa fé no conhecimento dos ensinamentos de Jesus, das palavras de Jesus. Temos muitas dúvidas no coração. Não temos que ter medo da dúvida, porque a dúvida nos leva a buscar uma resposta. E a resposta sempre nos enriquece na fé, nos fortalece na fé. Porque nós precisamos, como dizia o Papa Bento XVI, precisamos conhecer as razões de nossa fé. Por que você acredita em Jesus? Se perguntam para você na rua, no shopping, no mercado, no supermercado, se perguntam a vocês, por que você vai na igreja? Por que você acredita em Jesus Cristo? Por que você batiza seus filhos quando criança e não como adulto? Por que você faz a primeira comunhão? Então, se fazem perguntas para vocês, então é importante que a gente saiba também o porquê da nossa fé, das nossas atitudes e da nossa vivência. Então este jovem perguntou a Jesus: o que devo fazer para entrar no céu? O que eu devo fazer? Fazer. Então é bom conhecer a palavra de Deus, mas é também mais importante ainda, como diz São Tiago, praticar a palavra de Deus, pôr em prática, viver esta palavra. Então, Jesus vai recordar a ele os mandamentos. Os judeus conheciam na ponta da língua todos os preceitos, todos os mandamentos. De tal forma, conheciam este mandamento, que um dia um judeu perguntou a Jesus: eu conheço todos os mandamentos, mais de 400. E ele perguntou: qual é o mais importante? Vai que eu começo a cumprir aqueles que não têm tanta importância, e eu deixe de lado o que é mais importante. Então Jesus respondeu a ele: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Qual é o mais importante? Amar a Deus e amar o próximo. Amar o próximo e amar a Deus. Então, quando Jesus dá um pedaço, um pouco da lista dos mandamentos, amarás o Senhor teu Deus, não matarás, não cometerás adultério, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém. Quando Jesus dá a lista, ele logo responde: olha, eu tenho uma família muito bonita que sempre me ensinou a conhecer a palavra de Deus. Por isso, estes preceitos eu pratico desde a minha juventude, desde criança, eu pratico todos estes preceitos. É o caso de perguntar também a cada um de nós, a vocês que estão aqui e a vocês que estão aqui em casa. É o caso de perguntar: você conhece todos os mandamentos da lei de Deus? O Antigo Testamento são as leis de Moisés, capítulo 20 do livro do Êxodo e seguintes. Mas depois você lê o livro dos Levíticos, o livro dos Números e o livro do Deuteronômio, que é uma explicação da lei. Você sabia disso? Então, no livro dos Levíticos, no livro dos Números, você vai ter a explicação da lei de Moisés. E você começa a ler o capítulo 20 do livro do Êxodo, e você vai ver que Deus vai colocando muitos pontos de prática para nos ajudar a viver. O mandamento não é um peso para nós, não é uma obrigação.
O mandamento já está dentro do coração de cada um de nós. É por isso que na Bíblia está escrito que Moisés recebeu uma tábua de pedra da lei. Porque aquilo que está no coração de cada um de nós, na nossa consciência, ninguém apaga. Você é capaz de apagar aquilo que você escreve na pedra? Então, a lei de Deus está profundamente gravada em nosso coração. Você pensa que esses que matam, assassinam, esses que fazem o mal, vocês pensam que dormem sossegados, que vivem com a consciência tranquila? De jeito nenhum. Estão sempre preocupados, com medo. Você já conversou com alguém que já foi preso ou que vive errado? Fica sempre com medo. Algum barulho de lado, parece um gato e um cachorrinho, que com qualquer movimento já fica com medo. E olha para trás e olha para os lados. Está com medo de quem? Da sua consciência. Às vezes não tem polícia, não tem ninguém do lado, mas é a consciência que está acusando. Então, os mandamentos da lei de Deus não estão na pedra, não estão no papel. Não é a igreja que manda, que obriga, que pede. A lei de Deus está no nosso coração, na nossa consciência. E nós sempre vamos perguntar a nós mesmos: eu estou sendo fiel à palavra de Deus, sendo fiel à minha consciência? Então, quais são os mandamentos da lei de Deus? Então, está no livro do Êxodo, mas também Jesus começou a aperfeiçoar a lei, porque ele disse: eu não vim para destruir a lei, jogar no lixo todos os mandamentos do Antigo Testamento. Eu vim para aperfeiçoar. É como alguém que faz um quadro, uma tela muito bonita, como essas que estão aqui junto do altar, e depois coloca uma moldura maravilhosa para completar o quadro. Então, a moldura chama a atenção, não para a moldura, mas para o quadro que está ali. Então, a moldura vai aperfeiçoar. Então, assim que fez Jesus. Ele veio aperfeiçoar. Eu não vim para abolir a lei, não vim para riscar o que está escrito, não vim para apagar, eu vim para completar a lei. E qual é a lei que Jesus trouxe para nós? Capítulo 5 do Evangelho de São Mateus. Bem-aventurados os puros, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que constroem a paz. Então, no Antigo Testamento tem muito não, porque para criança você precisa dizer muito não. Não põe a mão aí, não sobe na cadeira, não faça isso. Você fala muito não. É o Antigo Testamento que você é criança, está aprendendo a viver, a caminhar no caminho de Cristo. Mas quando Jesus vem, ele não fala não, ele manda fazer. É o positivo. Bem-aventurados os que são acolhedores da palavra de Deus, como está escrito aqui, aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Então, Jesus vem propor algo de positivo para nós realizarmos na nossa vida, algo de positivo. Então, este jovem fica muito triste quando Jesus pede um pouco mais. Você está no 10º degrau? Então sobe para o 11º, depois para o 12º. Vai subindo no conhecimento de Jesus, na prática dos ensinamentos de Cristo e na sua fé. Vai avançando mais. Você não deve ficar contente com o que você já alcançou até agora. No crescimento, no seguimento de Jesus, você tem que fazer um pouco mais. Então, você já está praticando os mandamentos? Olha, você poderia ser um bom discípulo, você poderia ser meu companheiro e você poderia anunciar a boa notícia ao povo. Vai, vende tudo o que você tem, dá aos pobres, depois vem e segue-me. Então, como ele era muito rico, o rico não quer dizer que tem muitas coisas, mas ele queria dizer, como ele era muito apegado às coisas, então ele fica triste porque não quer deixar nada. Então, eu pergunto a você, o que você precisa deixar para seguir Jesus? É tempo de carnaval, de muita folia, de muita farra, de muita bebida, de tantas coisas que as pessoas esquecem e fazem, às vezes, até contra a sua consciência. Então, o que você precisa deixar?
para seguir Jesus? Qual é o seu apego? Ontem no Evangelho se falava, não se pode servir a dois senhores. Ou você se apega a um ou se apega a outro. Onde está o seu coração? Onde você gasta a sua energia? A sua energia. Você está vendo aí muita gente sendo condenada e até perdoada, uma coisa tão errada. Mas a justiça que primeiro condena e depois perdoa, parece que não fizeram coisa bem feita. Mas o que você precisa deixar para seguir Jesus? O que você precisa deixar para trás? Onde você gasta a sua energia? Então o jovem rico vem nos lembrar, é importante a gente alimentar e trabalhar em nós o desapego, porque um dia a gente vai ter que desapegar até do próprio corpo. Tem gente que demora para morrer, tem gente que demora muito para morrer, porque fica apegado ao seu corpo, não larga o seu corpo. Então eu tenho que estar desapegado das coisas, para ir me desapegando até do meu próprio corpo, que é uma simples vestimenta. Meu corpo é uma veste. Para entrar no reino dos céus, eu não posso entrar com esse corpo, eu preciso trocar de roupa, trocar de veste, trocar de corpo. Este corpo fica aqui como semente para a vida eterna.